Olá, esse encontro que você vai assistir a partir de agora discute caminhos para os enlutados pelo suicídio e também possibilidades de tratamento para quem tem algum tipo de ideação. O conteúdo pode ser sensível, também gatilho a muitas pessoas, então, se você é uma delas, nós sugerimos que reflita se deve mesmo assistir e, se precisar de ajuda imediata, que procure pelo CVV. O telefone é 188 e o site é o cvv.org.br. A No Olhar Filmes produziu com o Fomento Cultural do Estado de São Paulo o curta documentário Sol de Setembro, sobre o movimento de uma mãe que, a partir da dor da perda de um filho, decidiu ajudar outras famílias. E a conversa que você vai assistir agora sobre os caminhos para a prevenção e também a cura de quem fica é uma contrapartida ao edital 29 de 2023. Nas nossas redes sociais você encontra mais informações, detalhes também sobre os nossos documentários. Nossa conversa é com a Karina Okajima Fukumitsu, que é referência no tema dos cuidados com quem sofre o luto por suicídio. Ela é psicóloga com pós-doutorado no Instituto de Psicologia da USP, é psicopedagoga e gestalt terapeuta. Ela é também consultora, palestrante, autora de vários livros e artigos e coordena cursos de pós-graduação em temáticas relacionadas também ao tema do suicídio. É presidente da associação Se Tem Vida, Tem Jeito, que trabalha diretamente com pessoas enlutadas pelo suicídio e com pós-venção, e produz e apresenta o podcast de mesmo nome. Karina, em primeiro lugar, muito obrigada, viu, por ter topado o nosso convite de bater aqui esse papo. Eu agradeço vocês e realmente eu dou os parabéns para que vocês possam expandir o conhecimento da pós-venção e do acolhimento ao luto por suicídio. Como psicóloga, você se aprofundou muito no tema, né, e tem um vasto trabalho aí de apoio a pessoas que estão enlutadas. Como é que foi o início desse trabalho? Começou com uma experiência pessoal? Você pode contar isso pra gente? Começou com os meus 10 anos, atualmente eu tenho 54 anos, e com as tentativas de suicídio da minha mãe. Pelo desrespeito que nós tivemos, nós, na minha família e principalmente a minha mãe, em relação às tentativas de suicídio, a ponto de nós ouvirmos, e essa realmente foi a frase chaga que me incentivou a me tornar uma suicidologista. Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca mais tempo com a senhora. E isso eu me lembro com 10 anos, falando para mim, eu não sei se é assim que se trata uma pessoa que está em sofrimento, e principalmente uma filha que queria defender a mãe. Bom, eu me formei em psicologia exatamente para trabalhar com a suicidologia, galguei a vida acadêmica até o pós-doutorado para eu assumir essa condição e me apresentar como suicidologista, né? Porque esta é a minha intenção, criar, né, um escopo de estudos a respeito da prevenção ao suicídio, dos processos autodestrutivos e luto por suicídio, porque aí o luto por suicídio eu comecei quando eu resolvi estudar as especificidades do luto por suicídio no doutorado, que começou o meu estudo em 2009. Você tem esse exemplo muito claro, né, de uma pessoa que transformou essa dor em potência para trabalhar com esse tema para ajudar outras pessoas. E a gente percebe que é muito comum quando se fala em suicídio, que a pessoa vai em busca de um sentido a partir da ressignificação da dor, né? Na sua prática, isso é muito comum, a pessoa conseguir transformar essa dor em potência para as pessoas que estão nesse momento enlutadas e estão ouvindo a gente, né? Isso não é comum, mas é praticamente um instinto de sobrevivência, Ana. Quando a gente fala que uma pessoa em carne viva busca por conhecimento, busca por outras alternativas, e quando eu falo por instinto de sobrevivência, todo ser humano tem essa necessidade de sobreviver. Não por acaso, os enlutados por suicídio, principalmente aqueles que lidam, aqueles que ficam, são considerados pelo autor que eu utilizo de base, que é o Edwin Schneider, como sobreviventes. Então, para vocês verem que assim não é comum, mas assim é por necessidade que a gente precisa, né, sair e transformar a dor em amor,
mesmo que seja amor próprio. E eu também falo que a gente tem que transformar o desconhecimento, que é uma situação extremamente impactante, inusitada, violenta, em conhecimento. Porque quando a gente vai buscar, né, uma outra ação, é em nome de uma sobrevivência. Isso que eu acho lindo, né, em todo o processo de luto por suicídio nos caminhos da pós-venção. Eu criei um termo que eu trago, que falo que é um processo de extrair flor de pedra. Extrair flor de pedra é um processo que a gente tenta descobrir e desvelar a beleza num solo árido. O que que acontece? Às vezes a gente não tem fôlego, a gente não tem forças, a gente não tem fé quando a gente está em carne viva. E aí então eu costumo falar para as pessoas que mesmo sem as forças, a gente junta as mãos, ninguém solta a mão do outro, e a gente faz essa travessia juntos, para que essa pessoa possa sair dessa situação absolutamente desconhecida, né, para um certo conhecimento que aí eu falo que você vai caminhar para outra margem. Então, são as duas fases do extrair flor de pedra, que é transformar dor em amor e transformar desconhecimento em conhecimento. Aí eu entendo que eu faço essa travessia com essas pessoas. Você tem outros exemplos que você cita comumente de pessoas que transformaram essa dor em potência? Totalmente. Eu, na verdade, assim, eu tenho presido uma associação, Se Ter Vida Tem Jeito, que foi aberta, inclusive, em parceria com três filhas de uma pessoa que se matou, né? O pai, né, da Gabriela, da Isabela e da Ana Paula. Então, eu abri essa associação Se Tem Vida Tem Jeito juntamente com a minha irmã e com o meu marido. Nela, a gente tem esta ideia de agregar as pessoas sobreviventes, né? De transformar toda a dor dilacerante em potência, né? E, na verdade, é isso, né? Quando uma pessoa, ela transforma uma ação fazendo o que foi feito, né? Nesse caso que vocês estão trazendo e deste documentário, é importante porque a pessoa precisa colocar concretamente a sensação, né, de impotência em potência, né? Então, abrir uma ONG significa manter o filho vivo por meio das ações desta mãe, né? Então, eu acho lindíssimo. Então, assim como ela, eu conheço vários sobreviventes e pessoas em luto que realmente se dedicam, né, depois de uma tragédia, né, se dedicam para ações, inclusive para não manter vivo a pessoa, porque isso, infelizmente, a gente não consegue retomar a vida da pessoa, mas é como se precisasse se assegurar que existe uma vivência que não partiu juntamente com a morte, né? Aliás, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque quando alguém morre por suicídio, eu tenho que é uma pergunta que eu desenvolvi no doutorado, que é assim, quem mata quem quando um suicídio acontece? Né? Então, o que que a gente precisa fazer, né, na questão da pós-venção? Não é retomar e garantir, né, salvar vidas, não é assim, não é essa a nossa conduta. A conduta como suicidologista é ser guardião da vida, inclusive ser guardião daquele que fica, porque a gente fica realmente dilacerado, né? Então, a ideia é que a gente transforme em ações, né, tudo aquilo que provocou dor, porque aí dá concretamente a sensação: eu existo, continuo sobrevivendo e eu vou fazer alguma diferença no mundo. Interessante você falar nesse processo de produção do filme, né, do Sol de Setembro, que a No Olhar lança agora. Nós ficamos muito intrigadas, né, ao entrevistar, claro, principalmente a mãe, mas outras pessoas envolvidas, né, que foram direta e indiretamente também afetadas por essa situação, né, por essa circunstância, e a gente observa que são muitos sentimentos e sentimentos muito complexos, né, que invadem, que atravessam a pessoa que era próxima dessa pessoa, né, que tirou a própria vida. Então, vem culpa, né? Vem indignação, vem raiva. Eu acho que queria que você pudesse falar um pouquinho aqui, que seria muito interessante, né, para as pessoas, sobre o quanto é comum também sentir tudo isso, né, junto com a dor, nesse processo todo de luto aí.
Eu costumo falar que a gente entra num emaranhado de emoções que viram uma montanha-russa. E aí eu coloco, né, que é como se a gente tivesse sido colocado obrigatoriamente no primeiro carrinho da montanha-russa sem pedir, né? Então, assim, a gente vive altos e baixos. E aí, quando eu falo em emaranhado de emoções, e aí você traz a culpa, destaco a vergonha, né? Muitas vezes, até pelo suicídio ser um tabu, né, ele traz a sensação e o apontamento acusatório de que eu não fui capaz de fazer ou evitar esse tipo de morte. Então, isso é muito comum, né? Quando eu lido com a vergonha, quando eu lido com a culpa, quando eu lido com a raiva, né? Então, assim, são sentimentos que trazem uma certa especificidade no luto por suicídio, né? Então, quando eu comecei em 2009 no doutorado e depois eu finalizo no pós-doc, né, realmente, em busca desta resposta, existem especificidades do luto por suicídio? Sim, existem, tá? Exatamente porque se torna muito mais um luto complicado, por causa dessa montanha russa que, assim, começa, não é de um dia para o outro, é de uma hora para outra, né? E o que dirá, assim, de meia hora para outra, você entende? Então, assim, a coisa é muito violenta para que a gente possa entender que é um assunto indigesto e a gente, sim, precisa trazer que existem esses sentimentos. Eles precisam ser compreendidos, eles precisam ser acolhidos, e eu costumo falar que quem se acolhe se escolhe, principalmente nessa travessia do luto, né? Por quê? Porque o que mais eu acompanho pessoas em luto falando é: Karina, tira esta dor de mim. E eu falo, eu gostaria, mas eu, como profissional, não consigo. Mas o que eu posso te fazer com você, é te acompanhar nessa travessia até você chegar à sua margem. Só que a gente tem que fazer um combinado. Você não pode se estranhar nos teus próprios sentimentos. Primeiro, uma coisa que eu quero te colocar e eu quero ver se faz sentido para você. Ninguém nunca é o mesmo depois de um suicídio acontecer, né? Aliás, um processo de luto não é adoecimento, é resultado, é resposta de toda a travessia de uma situação limitante, né? O processo de luto é uma forma de todo ser humano lidar com uma crise existencial. Então, eu prefiro trocar a palavra cura por cuidado vigilante, tá? Porque as pessoas, obviamente, como entendem que é um sentimento muito pesado, muito difícil lidar com o luto, né? É como se a pessoa pedisse para mim, tira essa dor de mim. Agora, eu falo, você vai conseguir lidar com o seu sofrimento desde que você olhe para ele. O primeiro passo, né, de um processo de luto, de uma pós-venção, é ajudar a pessoa a olhar para a própria ferida, porque quando ela olha, pronto, acabou o sofrimento daquela pessoa que partiu por suicídio e começou o meu, ela começa a estabelecer uma responsabilidade, não obrigatória, mas no sentido da responsabilidade ser definida como habilidade para responder às situações. Então, responsibility significa ability to respond, ou seja, a gente precisa criar em toda situação de crise uma habilidade para responder àquela situação que nós gostaríamos de ter evitado, mas como a vida não é do jeito que a gente quer, a gente vai obrigatoriamente precisar enfrentar ou lidar com aquela dor. Então, eu costumo falar, sabe, Marcela, nesse sentido, que quem é você além da sua dor? Hum? Porque é um challenge, né? É realmente um desafio. Karine, você traz algumas especificidades do luto por suicídio. Eu queria saber se você pode desenvolver um pouquinho mais isso, porque ele se conecta um pouco com o luto de uma forma geral, com as perdas bruscas, né, com a perda de pessoas muito próximas, muito queridas. Quais as especificidades a que se deve estar atento? A primeira são esses sentimentos que a gente acabou de falar, que se tornam mais intensos, mais escancarados, por seu suicídio também, como você bem falou. Ele se assemelha a algumas outras mortes violentas e agressivas.
Existe um termo que eu aprendi com a minha orientadora de doutorado e pós-doutorado, que é Maria Júlia Kovacs, é o termo dela, que ela fala que existem mortes violentas que são mortes escancaradas. O que que ela quer dizer com isso? Morte escancarada é aquela que deveria ser vivida no luto de uma forma privada, de uma forma, né, com uma certa privacidade e que isso é escancarado. Em mortes agressivas, você percebe que, assim, por exemplo, se alguém se mata aqui em casa, tá? O meu vizinho, que eu nunca vi, vai se achar no direito de entrar no meu apartamento, até por curiosidade, correto? Agora, se alguém morre por câncer ou qualquer tipo de adoecimento, eu tenho uma certa privacidade resguardada. Então, aí a gente já começa com a ideia de que o suicídio ele vai apresentar, pelo caráter escancarado, já, né, uma demanda diferente, né? E quando a gente entende isso, a gente também começa a olhar que, como o suicídio é multifatorial, o luto por suicídio ele é também multifatorial. Ou seja, as especificidades se encontram, primeiro, em como a pessoa começa a desenvolver um enfrentamento com situações agressivas e violentas. Lógico que todo luto também traz um convite para a gente olhar como é que foi o repertório daquela pessoa com situações que ela não conseguiu lidar. Então, tudo isso vai gerando essa especificidade. Primeiro, pela intensidade, segundo, pela complicação, e terceiro, porque se trata de um estigma, né? É diferente falar assim, olha, morreu. A pergunta mais temerosa que todo mundo, pelo menos que eu acompanho, é assim, morreu de quê? Porque quando a pergunta, as pessoas em luto que eu acompanho falam assim, quando me perguntam morreu de quê? Às vezes eu nego, eu finjo que foi um acidente. Por quê? Porque logo em seguida tem um julgamento. Eu não me senti capaz de evitar, que a gente não evita nenhuma morte, mas isso é do ser humano, e aí vem a culpa, tá? Ou eu não consegui identificar os sinais, porque tem aquela frase horrorosa que eu discordo absolutamente que 90% dos casos de suicídios deveriam ser evitados, poderiam ser evitados. Eu acho horrorosa essa frase, foi uma má tradução da cartilha da Organização Mundial da Saúde, tá? Porque nenhum suicídio, aliás, nenhuma morte é evitada, tá? Gostaria eu, né, de evitar, porque seríamos onipotentes. Mas o que a gente entende é que quando eu falo que foi uma tradução incorreta da Organização Mundial da Saúde, é que existe realmente uma integração que em 90 a 96% dos casos de suicídio são atrelados a adoecimentos mentais. Isso é fato, tá? Adoecimentos mentais a gente pode conseguir, inclusive, se a gente acertar na medicação e na psicoterapia e nos tratamentos, a gente evita um sofrimento maior. Vocês entenderam que o transtorno mental a gente evita. Agora, o suicídio não. O que o pessoal começou a falar? Quando começou a falar que existe uma ligação entre transtorno mental e suicídio, as pessoas começaram erroneamente a falar, eu evito. E aí sai essa frase desastrosa, porque desastrosa no sentido de que quem é uma pessoa enlutada por suicídio fala, o que eu fiz? Né? Porque se 90% dos casos são evitáveis, o que eu fiz de errado? Quando eu li a primeira vez, eu falo, não, eu então pertenço aos 10%, tá? Porque assim, eu realmente não, eu realmente gostaria de evitar, mas eu não consigo evitar nenhuma morte. Então, Vivi, qual é o Ana, seu olhar hoje para o contexto do suicídio no Brasil, né? Alguns especialistas chamam até de uma epidemia silenciosa, de um problema que está aí latente, até comparando com outros números de outros países, sobretudo entre a população mais jovem, né? Como que é essa realidade hoje, a preocupação que se tem com isso? eu não concordo com a palavra epidemia, porque primeiro eu não acho que suicídio
é doença, a não ser esses casos atrelados e relacionados com transtorno mental. Epidemia foi o que a gente passa em termos de adoecimentos, de vírus, de tudo que a gente já viveu, entendeu? Então, eu penso que, assim, é uma forma escancarada de traduzir a necessidade da gente começar a fazer trabalhos de acolhimento ao sofrimento existencial. Eu trabalho com a perspectiva do Schneiderman, como eu acabei de falar, e ele tem um livro que me ensinou muito, que é Suicide as a Psyche, ou seja, eu traduzi como o suicídio como um resultado de um sofrimento, poderia eu, como psicóloga, falar que é um sofrimento psíquico, mas eu prefiro traduzir por um sofrimento existencial. E quando eu falo isso, a gente tem pelo menos 3 dimensões sendo consideradas: a dimensão física, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. Então, a partir disso, eu começo a desenvolver uma compreensão de que, primeiro, a gente não consegue dar uma linha causal. Segundo, a gente não tem um perfil suicida, tá? E eu nem gosto dessa palavra suicida, porque a gente nunca pode confundir a pessoa com o ato suicida. E é exatamente por isso que no caminho da pós-venção, eu falo 2 frases. Eu trabalho com a ideia de que a verdade foi embora com aquele que se matou. E a segunda frase: o suicídio é um ato único e exclusivo daquele que partiu por suicídio. A Karina, é tão óbvio? Não, não é tão óbvio. Porque quando a gente fala é culpa minha que ele se matou, a gente não está considerando esse caráter de enfrentamento em relação ao sofrimento existencial daquela pessoa. E quando eu falo a primeira frase, que a verdade foi embora com aquele que se matou, eu estou tentando cortar o mal pela raiz de várias elucubrações e achismos que funcionam como reducionismos. Né? Uma pessoa não se mata por uma única causa. Existe um aspecto que a gente precisa considerar. Né? Na suicidologia, a gente fala de 2 fatores, tá, de risco, que são os fatores predisponentes e os fatores precipitantes. Infelizmente, as pessoas justificam o suicídio pelos fatores precipitantes, que é a gota d'água. Então, quando você me fala, as pessoas estão falando que existe uma epidemia. Lógico, porque quando a gente não sabe lidar com o sofrimento, a gente coloca isso como doença. E aí vira cura, entendeu? Quer dizer, como é que você vai curar um sentimento? Não vai. Como é que você vai falar para uma pessoa, vira a página porque morreu alguém que você conviveu 13 anos, 12 anos? Hã? Quer dizer, como é que você vai falar? Não, vai se curar daquilo que é incurável. Agora, vai se cuidar da chaga, da ferida que se formou. E isso é esperançoso, no sentido de falar, a gente não tem uma cura imediata, mas a gente tem condições de repente, não ficar só olhando para aquela dor, mas a gente tem outras possibilidades existenciais se essa pessoa se der condições e uma chance para fazer essa travessia. Eu entendo quando você diz e explica essa questão multifatorial, né? Quando a gente tenta elencar causas aí, motivos, né? Que é até uma necessidade humana em muitas situações, mas eu acho importante também a gente olhar o contexto da sociedade e entender, né, esse comportamento e por que será que jovens, né, crianças, adolescentes, estão se matando cada vez mais. E isso é algo que é muito alarmante e preocupa, né? A gente, enquanto sociedade, entender que responsabilidade nós temos, né, diante dessa situação. Na verdade, a gente pode pensar em 2 fases de desenvolvimento, né, onde os suicídios acontecem com é, maior destaque. A adolescência, que você acabou de trazer, e a velhice. Vamos parar para pensar nessas 2 fases, tá? Porque as 2 fases representam, inclusive, crises existenciais. O que significa crise existencial? Crise deriva da palavra separação. Separa a sua ação daquilo que foi conhecido, tá? Vamos pegar
nesse espectro da adolescência. A adolescência já é por si só uma fase de desenvolvimento que a pessoa fica em crise. Qual é a crise? Ela sai daquilo que a gente chama de heteronomia, que é esse autossuporte, né? Esse heterossuporte, esse suporte externo dos pais, dos responsáveis, e a pessoa começa a tentar criar e desenvolver uma identidade. Então, a gente fala que os jovens sofrem por crise de identidade, correto? Tá? E o que que é essa crise de identidade? Essa pessoa começa a tentar entender qual é a autonomia dela na vida. Bom, a gente sabe que mesmo como adulto, a gente tem muitas dificuldades de ter autonomia na vida, não é? Então, assim, o que dirá o próprio adolescente? Nós já fomos adolescentes também. Então, hoje em dia, principalmente depois da pandemia e depois da tecnologia aparecer, e eu não estou falando mal da tecnologia, porque ela nos serviu principalmente durante, né, a pandemia, tá? É, o que a gente precisa entender é que houve uma mudança física, emocional, tá? Na cabeça, no jeito dos adolescentes e dos jovens. Hoje em dia, por exemplo, se eu estou incomodado com alguém, eu cancelo. A gente perdeu, e os nossos jovens perderam a capacidade de lidar com conflitos, que é o tete a tete. Não por acaso, durante a pandemia, houve um número expressivo de divórcios e violências domésticas. Por que que eu estou falando tudo isso? O manejo, o lidar na relação interpessoal mudou também. E isso mudou consequentemente com os nossos jovens. Eu não tenho mais aquele processo de treinamento. Hoje eu tenho inteligência artificial que faz o texto para mim. E tudo isso era um exercício para a gente lidar com dois aspectos que eu acho importante: frustração e decepção. Hoje em dia, a gente tem uma sociedade consumista que as pessoas não ficam durante muito tempo, né, na frustração, concorda? A gente tem acumuladores, a gente tem toda uma perspectiva diferente daquela, por exemplo, eu que estou com 54 anos, eu tive uma educação completamente diferente dos jovens que eu tenho agora. Agora, o que que a gente precisa fazer para cuidar desses jovens, né? Exatamente trabalhos de desenvolvimento socioemocional, né? Falas e momentos em que a gente possa trazer estratégias juntamente com eles. Não adianta eu chegar e falar das minhas estratégias. É construção o tempo inteiro de desenvolvimento. Como é que você vai lidar com a falta de pertencimento? Porque a gente sabe que todos nós queremos pertencer, né? Então, como é que você vai lidar quando você se frustra? Por quê? Porque aí a gente já começa a olhar que aquele que não tem o manejo da frustração começa a se enrijecer e começa a se isolar, concordam? Ficou machucado, óbvio, como instinto de sobrevivência, eu me afasto. Só que esse afastamento também gera uma maior dificuldade nessa relação interpessoal e nos conflitos. Então aí vira uma bola de neve, Marcela. Vamos pensar só na outra fatia que eu trouxe da velhice, que também acaba sendo uma crise, né? Porque envelhecer significa você lidar com as limitações do seu corpo, com lutos dos seus amigos, com a falta de produtividade, porque você precisa se aposentar, tá? Então, assim, tudo isso gera um deslocamento do conhecido. Então, por isso que a gente vai precisar olhar e habilitar com as pessoas. É assim, eu gosto muito da crença, além do Schneidman falar que suicide is a psychic, ele vai falar que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Então, vocês entendem que no trabalho com os jovens, é óbvio que o que mais a gente gostaria era diminuir os números de suicídio, que eles pudessem ser evitados. Mas, como eu já trouxe para vocês, uma vez que a gente não evita, o que nos resta fazer no caminho da prevenção? Trabalhar com a ideia de que os problemas são temporários. Trabalhar com o desenvolvimento de uma firmeza para que os jovens entendam, ei,
isso passa, mas a gente vai encontrar uma solução. Não pula, né, do barco antes da gente ir, porque aí começa um desespero, né? Hã? E a gente sabe, eu trabalho com a perspectiva existencialista, o Viktor Frankl fala que quando a gente está desesperado, significa sofrimento sem sentido. Você, eu, todos nós já passamos por situações de desespero. Então a gente vai precisar cuidar dessa, que a gente chama em psicologia de acting out, que é essa impulsividade para responder à situação imediatamente e dar a resposta e se livrar do sofrimento rapidamente. Você viu que a nossa sociedade está muito imediatista, né? E você traz também, Karina, essa questão de olhar para as emoções, de trazer um pouco de educação emocional. E aí me vem que num país como o nosso, com tantas desigualdades enorme, com tanta gente da periferia sofrendo o dia a dia economicamente, né? Como, em termos de políticas públicas, na sua opinião, como é possível começar? Porque parece que estamos aí ainda muito aquém do que deveríamos estar para dar condições mínimas para esses jovens lidarem com as próprias emoções, né? Nossa, e você falou tudo, porque assim, meu sonho de consumo como suicidologista é o despertar de políticas públicas. E como eu começaria? Trabalhando principalmente com o que você trouxe das emoções, que é o que eu salientei. A gente precisa ajudar as pessoas a entenderem que as emoções são visitantes, elas não são hospedeiros. E você vê que não existe, porque, por exemplo, eu costumo falar que os processos autodestrutivos e o ápice do processo autodestrutivo é o suicídio, são atos de comunicação de dores sentidas e não consentidas. E quando eu falo isso, eu já estou trazendo o aspecto individual e o aspecto social. Porque quando eu falo sentida e não consentida, socialmente a gente não lida bem com essas questões da emoção. A gente entende que se eu chorar, se eu ficar com raiva, eu sou uma pessoa fraca, não é? Se eu fico com, né, com ódio, eu preciso aprender a perdoar rapidamente. Agora, esses aspectos da raiva, esses aspectos que fazem mal para a gente, lógico, ninguém gosta de sentir raiva, eles acontecem o tempo inteiro. Como que acontecem? Eu também acredito, não me deixem sozinha, mas vocês já sentiram raiva de alguém. Com certeza. Vocês já ficaram frustradas com alguém? Com certeza. E o que que é então um processo autodestrutivo? É a energia agressiva que, na impossibilidade de matar essa pessoa que você ficou com raiva e essa situação que você ficou frustrada, você coloca contra você. Então, eu comecei na minha prática como suicidologista com a crença: quem não explode em processos autodestrutivos, implode em suicídio. Então, peraí, Karina. Então, existe algum benefício no processo autodestrutivo total? Porque o processo autodestrutivo, embora nos assuste socialmente, é o ato de comunicação de que a pessoa está falando, eu não estou bem, e mais, é a chance dessa pessoa olhar para ela e assumir as emoções dela, né? Lembra que eu acabei de falar que a gente só lida com o nosso sofrimento se a gente olhar para ele? Né? E o primeiro passo é olhar para a ferida. Então, a gente tem um wake-up call, né? Um chamado para que a gente possa olhar para dentro. E Então, quando você. você imagina como é possível, de forma prática, fazer isso? É levar para as Sim, escolas, os CAPs terem mais olhar para isso, é treinamento. Nós temos alguma coisa, estamos em algum caminho nesse sentido, ou praticamente estamos começando do zero? olha, eu tenho até um artigo que eu falo que ó, a prevenção ao suicídio deve ser prática diária. E eu não gosto de ficar falando, né? Até porque eu sou uma pessoa que mete a mão na massa. Então, eu gosto de fazer a coisa acontecer. Desde que eu tive a inflamação cerebral há 11 anos atrás, eu tive uma inflamação cerebral, né, autoimune, eu perdi a capacidade de andar, eu perdi todos os meus movimentos, eu estava no pós-doutorado. E foi esse momento que eu comecei a acreditar que a gente tem que ser agente de mudanças. E eu fiz uma promessa que se eu tivesse bônus de tempo, como eu tenho, 11 anos de vida, eu ia fazer tudo diferente. Então, eu sou uma das pessoas que tem feito trabalhos em CAPS,
Eu tenho feito trabalhos em escolas, tenho feito trabalhos, né, na pós-graduação em suicidologia que eu coordeno, né? Por quê? Eu estou falando de uma ação que é possível sim, sabe? Como é que a gente vai? Não é só falatório, não. É você trabalhar com esse desenvolvimento emocional, falando o que é difícil para você. O que tá difícil? Qual que é a tua maior necessidade? Aliás, o que que te dá raiva aqui dentro do trabalho, da escola, dessa situação? Quer dizer, é você realmente começar a trabalhar com essas emoções, não colocando e tapando o sol com a peneira e falando, existe. Você legitima. Toda violência tem que ser legitimada, tá? Porque se ela não for legitimada, a pessoa vai engolindo, e aí então eu trago a provocação também, que é resultado do doutorado, porque se calar se o falar é tão importante. A Tem uma gente se questão de cala, tabu ainda, né, principalmente aqui no país, né, se fala pouco, eu acho que isso tem um preço, né, na prevenção aí, e também tem uma questão em como falar, né, porque existe uma exato. responsabilidade em como falar e o efeito não ser reverso também, tem isso. Olha, a Organização Mundial da Saúde, ela traz algumas recomendações de como se falar. Tá? Você nunca vai falar de um suicídio expondo, né, o método letal, a maneira como a pessoa morreu, tá? Culpabilizando, trazendo crenças religiosas, tá? Trazendo um reducionismo, morreu por causa disso, que é o fator precipitante, tá? A gente não pode falar também, segundo a Organização Mundial da Saúde, que foi um suicídio bem-sucedido ou mal-sucedido, fracassado na sua tentativa. É o que mais a gente ouve, tá? A gente, então, quando acontece um suicídio, você não vai expor, né? Mas você, quando, como falam, você não vai dar detalhes de como é que essa pessoa morreu. E hoje em dia, quando se fala do suicídio, morreu por suicídio. Não tem problema você falar que morreu por suicídio. O que tem problema é como ele se matou. O que que faz de diferente? É só curiosidade humana. A própria, as próprias filhas, né, da pessoa das pessoas que fazem a associação comigo, né, as três, a que faz comigo, que é a Gabriela Mello, a associação, ela mora nos Estados Unidos, ela soube da morte do pai dela pelo Facebook ou pela rede social. Você imagina como que a pessoa fica dilacerada, porque ela olha, ela tá, né, numa distância que não dá para falar, não, em segundos eu vou estar aí. E ela sabe pelo jornal, porque o pai dele né, dela era uma pessoa famosa na cidade. Então, você olha as consequências que a gente precisa ter. Então, todas as vezes né, eu lido com pós-venções, eu faço intervenções, né? Eu já aviso para escola, tá? Para que, por exemplo, o nome da pessoa não seja divulgado, em mídias. A série da pessoa não seja divulgado. Por quê? Porque pode acontecer, de uma pessoa e um familiar tá lá longe, já entra um desespero. Você entende? Então, todos esses cuidados são os caminhos da pós-venção que a gente está muito mais aquém, sabe? Então, assim, meu objetivo sempre foi trazer esse escopo da gente fazer uma intervenção mais cuidadosa. O problema não é falar, Marcelo, o problema é o como falar, né? Que todo mundo vira, né? Traz um sensacionalismo que realmente é perigoso, né? Ainda falando um pouquinho, a gente vai adentrar um pouco mais no tema da pós-venção, mas ainda em relação à prevenção, para as pessoas em geral, quando elas estão diante de alguém que está numa situação de depressão profunda e que verbaliza essa possibilidade, o que fazer com essa informação, Karina? Às vezes a pessoa também não tem ferramentas para lidar com isso, né? Não tem acesso, por exemplo, a terapias, e aí Sim. complica, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando alguém traz um sinal, e aí você trouxe um aspecto, né, um sinal, depressão, e uma pessoa dá um sinal verbal direto, eu quero morrer, tá? Mas aí eu vou trazer outros. A gente tem não somente a depressão, a gente tem transtorno bipolar, borderline, a gente tem dependência química e alcoolista.
a gente tem os grupos de vulnerabilidade. Então, o que que são grupos de vulnerabilidade? Vulnerável é aquele que se sente ferido, atacado e desprotegido. Todos nós, em algumas situações, em algumas fases. Então, esses já são os próprios sinais de alerta. Se eu cair num grupo de vulnerabilidade, que eu me sinto ferido, atacado e desprotegido, eu já tenho uma possibilidade de desenvolver, não estou falando que vá desenvolver, mas uma possibilidade de desenvolver um, um comportamento suicida. E o que que é um comportamento suicida? Pensamento de morte, isso é do ser humano. Até porque o contrário da morte é o nascimento. Tudo bem? Aquele que nasceu sabe que vai morrer, mas a gente não fica, né, toda hora falando eu vou morrer, né? Então eu costumo falar que aquele que nasceu ganhou uma senha, tá? A gente só não sabe o número dessa senha. Tudo bem? Agora, Karina, então como é que você explica aquele que se mata, né? Ele furou a fila. E o que fez com que ele furasse a fila? Sofrimento. O sofrimento de estar em vulnerabilidade, que agora a gente sabe que é ferido, atacado e desprotegido. Então, isso por si só já é um sinal de alerta. Então, a gente precisa saber que todos nós, seres humanos, vivemos algumas fases de sinais de alerta. Bom, alguém que chega para você e fala para você, eu quero morrer, ou alguém, sinal de alerta verbal indireto. Daqui a pouco você não vai se preocupar comigo. Daqui a pouco eu não vou ser mais um estorvo como eu tenho sido. Gente, isso é sinal de alerta verbal, indireto ou direto. Sinal de alerta comportamental direto. A depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, o TEA, hã? Pessoas com transtorno de espectro autista, habilidades especiais. Então, bom, enfim, a gente tem uma gama de grupos de vulnerabilidade. O que que vai desencadear? Eu não trabalho com a palavra gatilho. Por que não? Porque eu trabalho com enlutados cujos entes queridos se mataram por armas de fogo. Então, como eu tenho uma linguagem respeitosa, eu evito a palavra gatilho. Então, eu falo os desencadeadores, aquele que desencadeou a sua dor, tá? E aí, Ana, que a gente precisa ficar atento, porque quais são os principais sinais de alerta, então? Além dos, né, que eu trouxe para vocês, dos transtornos mentais, a gente precisa entender que existem 4 Ds. Da depressão que você trouxe, apontada pela Associação Brasileira de Psiquiatria. A depressão, que tem maior número atrelado aos suicídios, não, lembrando que a gente tem outros, né, transtornos, a desesperança, o desespero e o desamparo. Olha que interessante. Isso já é um sinal de alerta comportamental, direto. Quando alguém que usa drogas começa a exagerar no uso da droga, quando alguém toma, começa a beber, bebe mais. Quando alguém que não acredita em nenhuma religião começa a buscar religiões, quando eu começo a eliminar as pendências, isso tudo é sinal de alerta comportamental. Quando eu faço testamento, quando eu faço um seguro de vida, quando eu fecho uma conta no meu banco, quando eu começo a ligar para você, que você é minha amiga, eu falo assim, amiga, deixa eu te falar, você é muito importante para mim, eu quero que você saiba o quanto que você é importante. Eu estou trazendo todos os sinais de alerta. São sinais de alerta, não são sinais de evitação, tá? Quando a gente sabe de tudo isso, a gente fala, alguma coisa está estranha. E aí você fala, o que está acontecendo? Abre, né? E aí, normalmente, eu falo, olha, eu estou percebendo uma mudança em você. Aliás, mudança abrupta de comportamento é o principal sinal de alerta. E o que mais a gente fala hoje em dia, que transtorno mental mais uma tentativa prévia de suicídio é, assim, sinal de alerta amarelo de tudo quanto é jeito, né? Porque se não houver tratamento, ressignificação desse sofrimento, a pessoa vai tentar de novo. E aí não Outra basta a coisa, conversa, né? O encaminhamento. encaminhamento.
Então, assim, você fala, eu estou te percebendo diferente. Existe também, e aí é legal vocês, né, passarem essa informação. Existem três características do comportamento suicida, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ambivalência. A pessoa não quer se matar, mas ela quer matar aquilo que está fazendo com que ela sofra. Pensamento enrijecido. Tudo que é polarizado, 8 ou 80, a pessoa é muito assim, sempre ou nunca, tudo ou nada, vida ou morte. A pessoa fica extremamente enrijecida, ela não se dá chances. E nesse pensamento enrijecido acontece uma coisa que o próprio Schneidman traz, que ele fala de tunnel vision, que é aquela luz no final do túnel, só que é a morte. Quando uma pessoa, né, tem esse tunnel vision, ela começa com uma coisa que eu intitulei, eu criei esse termo como a falsa calmaria. E o que que é essa falsa calmaria? É impossível que alguém que tenha tentado suicídio e falou e deu evidências, ou pelo menos deu sinais, de uma hora para outra fale, eu não vou mais me matar. Né? Eu não estou querendo criar mais medo e alarmar, mas eu nomeei por falsa calmaria porque, na verdade, essa pessoa está querendo não ser interdita no ato dela. Então, ela finge que está tudo bem. E esse termo eu criei porque quando eu estava no doutorado, era muito comum eu ouvir as pessoas em luto por suicídio falando, mas ele parecia que estava tão bem, mas ele tinha prometido que não ia se matar, mas ele estava na falsa calmaria. E eu assisti um filme Twister, e que esse Twister é um filme de caça-tornado. E tem uma cena que me ajudou muito a desenvolver esse conceito da falsa calmaria, porque quando as pessoas saíam das casas porque achavam que estava tudo bem, porque ficava aquele ar rarefeito, sabe? Era sinal que eles estavam no olho do furacão. E aí que vinha o tornado com tudo. E aí, então, por isso que eu nomeei a falsa calmaria. E aí Então, acho que a gente percebam, volta ao início da conversa, porque por mais que existam esses sinais, né, e essa orientação de indicação de um encaminhamento, né, de buscar uma ajuda, ainda assim você não controla o que o outro vai fazer diante disso, né? Você não, ele pode simplesmente não aceitar e concretizar essas ideias. E aí também para que não fique um peso para quem está ao lado, né? exatamente. É, o que a gente precisa fazer logo depois que a gente tem essa conversa e a gente dá, porque aquele que se sente visto tem grandes chances de não ficar nessa situação mais do tunnel vision, a gente encaminha para profissionais da saúde, né? Hoje em dia, felizmente, aqui no Brasil, a gente tem pessoas que, né, eu tenho formado, que a gente tem pessoas habilitadas, né, que são suicidologistas, que trabalham com essa linguagem da compreensão de que é um ato de comunicação, a pessoa está querendo ser vista, ela está querendo ser reconhecida no sofrimento dela. Existe um sofrimento que precisa ser colocado para fora, não para dentro, né? Agora sim, falando em pós-venção, né, focando nas pessoas que perderam para o suicídio, qual que é o caminho para elas? Eu não sei se o termo é tratamento, mas qual que é o caminho técnico, o caminho dos especialistas e nós, como pessoas que estamos perto, né, podemos ajudar. Olha só, na verdade eu prefiro até caminho, né? O que você trouxe como trajetória, eu falo muito da travessia do luto por suicídio. A pós-venção já é por si só a prevenção de gerações futuras, com o objetivo de ser uma trilha, um caminho, uma trajetória. Tá? Não é cura, não é só tratamento. Obviamente, a gente tem alguns recursos, que são os recursos, né, com profissionais da saúde, que são psicoterapia de pós-venção, as medicações, né? A gente tem terapia ocupacional, inclusive, porque muitos dos enlutados não se sentem, né, capazes de fazer mais nada depois de uma morte por suicídio. A assistência social também vale a pena a gente estar falando, a arte-terapia, quer dizer, você vê que são práticas integrativas que a gente tem que lançar a mão, porque assim, para você sobreviver a um impacto de que você quer ir junto, isso é muito comum, né? A gente ouvi, então, por isso que eu trouxe quem mata quem quando um suicídio acontece, então a gente tem estratégias. Eu idealizei como resultado do pós-doc
eu idealizei um grupo que é coordenado pela Fátima Martuccelli, do Instituto Sede Sapiens. Eu vou mandar para vocês. É um grupo que acontece online, gratuitamente, tá? E é um grupo de apoio aos sobreviventes enlutados por suicídio, tá? Não, não, Eu acho que desligou está aqui, Ana. mudo, Vamos Ana. deixar no descritivo do vídeo, inclusive, Perfeito. esse link. A gente começou em 2019 com a proposta de ser somente presencial, mas a pandemia deu uma, né, puxada de tapete, a gente teve que se reinventar. E aí, hoje, a gente acolhe mais de cento e poucas pessoas, assim, todos os encontros. Sempre acontece a última terça-feira de cada mês. Então, a pessoa vai precisar escrever um e-mail para o nas@sedes.org.br. Eu vou passar as informações. Sempre acontece toda última terça-feira de cada mês, tá? E aí a gente acolhe as pessoas do país inteiro, às vezes até fora do país, tá? Por ser essa versão online, tá? E a gente tem cada vez mais entendido que isso é um benefício que a gente precisa adotar, porque sozinho a gente não consegue dar conta de tanta dor. Tá? Então, principalmente porque nós não somos sem o outro, a gente precisa, né, se dar uma chance de lidar com esses recursos, porque os recursos estão aí para a gente lidar. Então, grupo de apoio para pessoas em luto, que felizmente aqui no Brasil a gente já tem, né, no SED Sapiens, ah, profissionais da saúde, medicamentações, toda a terapia ocupacional, todas as situações em que você possa, né, às vezes, inclusive, direcionar a tua energia para o fazer. Eu tenho certeza que essa mãe que abriu a ONG, hã, ela direcionou grande parte da energia que poderia ficar paralisada numa situação de trauma para a ONG. E hoje ela vai, né, igual correntes do bem, ela vai multiplicando o bem que ela está fazendo para as outras pessoas, porque infelizmente a gente tem um número que, né, é grande de pessoas em luto. Organização Mundial da Saúde, quando eu comecei a estudar o luto por suicídio, falava assim de 4 a 5 pessoas impactadas. Hoje a gente fala de 115 pessoas impactadas. Quer dizer, você imagina a dimensão que a gente, né, precisa ainda trabalhar. E olha, sonho de consumo, repito, que as políticas públicas possam olhar para a gente, né? Porque realmente é necessário. É um cuidado contínuo aí, né? Como você trouxe pra gente, né? Algo que não termina, né? A gente queria te agradecer muito, Karina, e eu queria também que se você quiser deixar alguma consideração final aqui e também contar pra gente onde que a gente pode te encontrar, onde o pessoal pode acompanhar mais desse seu belo trabalho. Fica à vontade, viu? Olha, eu tenho o meu site, que é Karina Fukumitsu. Meu sobrenome não é muito, né, fácil de falar, mas assim, karinafukumitsu.com.br. Nós temos a Associação Se Tem Vida, destinada exclusivamente para as pessoas em luto por suicídio. A gente tem o grupo de apoio também do Instituto Sede Sapiens. Então, você se interessar e se você for enlutado, eu vou passar todas as informações para as meninas, tá? A gente também tem, eu tenho uma pós-graduação em suicidologia, né? Então, para você trabalhar com a habilitação de como lidar com essa temática, é uma pós que não necessariamente só aceita profissional da saúde. Por quê? Porque faço esse trabalho de formiguinha, eu quero cidadãos. Então, assim, graduação, esse é o único requisito. Então, eu tenho, inclusive, no corpo docente e no corpo discente, médicos, psicólogos, jornalistas, advogados, pedagogos, enfermeira. Então você começa a entender que assim é dever. Eu tenho uma frase que eu falo: agente escrito separado tem que ser agente de mudanças, escrito junto. Então, agente tem que ser agente de mudanças. Então, eu te convido a não só conhecer o meu trabalho, mas assim, a estar comigo, porque eu amo a gente, eu preciso de ajuda para que esse caminho da pós-venção possa acontecer aqui no Brasil. Tá? E eu agradeço vocês, gente, pela oportunidade, por eu Muito estar com obrigada, vocês. viu? Mais uma vez, estou reforçando aqui para quem está assistindo que na descrição do vídeo vamos passar todas essas
esses endereços e essas citações da Karina. Se você quer saber um pouco mais sobre o documentário, o curta documentário que a No Olhar produziu a respeito desse tema, de uma mãe que ressignificou a dor a partir desse luto, dessa perda pelo suicídio, acompanhe as nossas redes sociais, os links também vão estar no descritivo, e lá vai ter mais informações de como assistir ao curta documentário. Obrigada, Um Marcela. abraço, Karina. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Tchau.